Olá, alunos. Sou a professora Vera. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre as separatrizes. Vamos lá? Bom, nós vamos trabalhar, com essa tabela para calcularmos as separatrizes. Então, quais são essas separatrizes? Que são medidas também de posição. São os quartis, os decis e os percentis. Então, nós temos, em primeiro lugar, vamos estudar o quartil, que é uma medida que separa a série de dados em 4 partes iguais. Então, o cálculo desses 3 quartis, que a gente chama de Q1, Q2 e Q3, é bem parecido ao cálculo da mediana com dados agrupados, que nós já vimos em outro vídeo. Então, como nós fazemos para calcular? Vocês se lembram que na mediana nós iniciávamos dividindo o total, que é o 40, ainda revisando aquela tabela das estaturas dos 40 alunos. Quando for quartil 1, nós multiplicamos por 1 e dividimos por 4, porque é quartil, Dividimos por 4. Então, o que vai ser multiplicado por 1 e dividido por 4? A soma da coluna da frequência absoluta, que é o FI. Então, aí nós vamos calcular o 10, encontrar o 10, Encontramos o 10, voltamos na tabela para mostrar para vocês que nessa coluna nós vamos procurar o primeiro valor maior que 10, que é 13. Então, primeiro valor maior que 10, essa vai ser a nossa classe do Q1, quartil 1, Classe do Q1. Então, nós vamos continuar, aplicando aquela mesma fórmula, que é o limite inferior da classe, 154, mais aquele 10 que nós encontramos, menos 4, que é o anterior, sobre o FI da classe, que é 9, vezes 4, que é o intervalo entre um e outro. Então, vamos voltar aqui para ver o cálculo do qual eu falei para vocês, Então, logo, Q1 é 156 centímetros, ponto 7, que significa que 25% dos dados dessa tabela são menores que ele e 75 maiores que ele. Aí nós chegamos no Q2, que é o segundo quartil, que daí, no caso, seria multiplicado por 2, vezes 2, dividido por 4. Então, nós chegamos na mesma mediana, O Q2, quartil 2, segundo quartil, como vocês quiserem, coincide com a mediana. Então, se você encontrou a mediana de uma série de dados, você encontrou o segundo quartil. Aí nós vamos para o terceiro quartil. Terceiro quartil, que vai ser 3 vezes a soma de FI dividido por 4. Então, nós teremos aqui o 30, então partimos, novamente
né, de ver lá na tabela qual o número maior, o primeiro valor maior que esse. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Aqui nós temos que o primeiro valor maior que esse é o 32. Então, essa será a classe do Q3. Então, daí procedemos sempre da mesma forma, né? Usando todos os passos que nós usamos para calcular o primeiro quartil e o segundo quartil. Então, nós vamos chegar, né, na 165 centímetros, ou 1,65 m, sendo que 75 dos valores são maiores que ele, 25% menores que ele. Então, daí nós vamos ver as outras medidas, que é o cálculo do decil e do percentil, né? Que o decil, né, que divide em 10, então a soma do FI vai ser sempre dividido por 10, né? E se nós estamos procurando, por exemplo, quarto decil, vai ser a soma, né, dividido por 10 vezes 4, para nós partirmos daí e usarmos os mesmos passos que nós usamos para calcular a mediana com dados agrupados, o Q1, Q2 e o Q3. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, né, que estamos procurando o terceiro decil e, né, passamos por todos esses passos, tá? Aí depois, já iniciamos aqui falando dos percentis, né, que divide a série em 100 partes iguais, né, e como exemplo, nós temos aqui o cálculo do percentil de número 85. Então, o que é que nós fazemos? Pegamos o total, sempre dividindo por 100, vezes o número do percentil. Vezes o número do percentil. Então, encontramos o 34. Aí, buscamos na tabela o primeiro valor maior que 34, encontramos a classe desse percentil e passamos por todos os passos novamente. Então, eu procurei usar a mesma tabela, né? Procurei usar a mesma tabela para ficar mais prático esse cálculo, né? Porque daí há uma sequência. Então, para facilitar, né, para vocês, que eu estou usando a mesma tabela para mostrar também aquilo que já foi feito anteriormente, né, desde o início da distribuição de frequência. Então, nós vamos ver aqui um vídeo.
Então, essa animação foi mais para vocês, né, terem sempre, né, em mente que quartil, 4 partes, decil, 10 partes, percentil, 100 partes. Então, eu peço que vocês realizem as atividades. Se tiverem algumas dúvidas, coloquem no quadro de avisos ou na ferramenta Fóruns. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada.